Dando continuidade às atividades desta tarde, convido para compor a mesa o excelentíssimo juiz do trabalho da Primeira Região, Fábio Rodrigues Gomes, para tratar do tema Hermenêutica Constitucional dos Direitos Sociais. Com a palavra, a juíza Maria Beatriz Vieira da Silva Gubert. Boas-vindas ao Dr. Fábio. Esperamos que a palestra... todo mundo... Na palestra anterior, eu brinquei dizendo que nós estamos atravessando essa frente fria, então, o que eu desejava é que a palestra esquentasse à tarde. Nós tivemos isso com o primeiro palestrante, temos certeza que teremos também com o senhor. O Dr. Fábio Rodrigues Gomes é juiz titular da 41ª Vara do Trabalho do TRT da Primeira Região, bacharel em Direito pela Universidade Federal Fluminense, mestre e doutor em Direito Público pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor adjunto de Direito Processual do Trabalho e Prática Forense, trabalhista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A palestra tratará do tema Hermenêutica Constitucional dos Direitos Sociais, e nós teremos 2 horas. 2 horas a palestra? 2 horas para a palestra. A palavra está com o senhor. Obrigada. Peço licença para falar do público. Boa tarde a todos. Agora estão todos mais alimentados, descansados, prontos para polemizar. Opa. Alô, alô, alô. Pronto. Agradeço ao convite gentil do desembargador Basilone, Roberto Basilone. Cumprimento a presidente da mesa, doutora Maria Beatriz. Acertei? Cumprimento meus amigos que eram do Rio, egressos do Rio, Janice e Glaucio. Na pessoa de quem cumprimento todos os demais colegas juízes aqui presentes. E gostaria de iniciar a palestra, dizendo um pouquinho de mim. Sou juiz há 18 anos. E há 15, mais ou menos, eu transito pelo mundo acadêmico. Então, nesse entrechoque, nessa comunhão de mundos, teoria e prática, eu sempre me questionei muito sobre a maneira como o direito, e especialmente o direito do trabalho, vinha sendo aplicado e interpretado no Brasil. E no momento que estamos passando, esse momento de transição, de choque cultural e institucional, eu acho que é uma boa hora da gente rediscutir esse tema que aparentemente é um tema já bastante falado, batido, hermenêutica, mas que no dia a dia, na prática dos juízes, ele tem deixado a desejar. É uma autocrítica, uma crítica ao judiciário que acho que vale a pena a gente pensar juntos aqui. Tanto que a minha linha de exposição será basicamente a apresentação de um breve histórico sobre essa mudança de concepção do direito, do positivismo, para o que se convencionou chamar aqui no Brasil de pós-positivismo, uma dimensão mais histórica, e seguindo uma dimensão um tanto quanto mais sociológica, os efeitos que isso provocou no nosso dia a dia e também um diagnóstico dessas consequências para todos nós. E a última etapa, o último estágio da meu comentário, da minha exposição para vocês, vai ser uma dimensão mais prospectiva, mais prescritiva, mais normativa, algumas sugestões para que tentemos arrumar um pouco a casa sobre o tema hermenêutica jurídica. E, obviamente, ao final, deixar um bom espaço aí para apanhar, me submeter a uma prova oral aqui, depois de 18 anos, com vocês. Bom, pensemos na hermenêutica trabalhista. Vou dar alguns exemplos para a gente ir já pensando. Não adianta ficar falando muito de teoria sem partir para um exemplo concreto para a gente colocar os pés no chão. Pensem na regrinha número 1. Qual é a regra número 1? O artigo 29, hífen B de bola, da Lei 8.036 de 90. Todo mundo aqui conhece, a lei do FGTS. E o que diz essa regra? Pela concepção, pela teoria mais tradicional do direito no Brasil, tem a estrutura hipotético condicional, se então, um formato que já Kelsen dizia que se chama de regra. E o que diz esse comando normativo? Se o juízo ou a decisão não é de certeza,
é de probabilidade, então não deve ser deferida a movimentação ou saque do FGTS. Se é pedido de liminar e mandado de segurança, tutela cautelar ou satisfativa para saque de FGTS ou movimentação de FGTS, a resposta dessa regra é não. Está proibida esta decisão judicial. E o que se faz diuturnamente na Justiça do Trabalho? Ao menos lá no Rio de Janeiro. Antecipação de tutela para saque do FGTS. E há uma regra legal, diga-se de passagem, que o Supremo recentemente acabou de convalidar, declarou constitucional esse dispositivo 29B/2036, e os juízes do trabalho desconsideram, retiram a sua força normativa. Um outro exemplo, artigo 651 da CLT. Exemplos bem prosaicos, né? Regra de competência territorial, que todo mundo aqui sabe de trás para frente. Teve uma pequena mudança na reforma, mas isso não vai alterar o meu exemplo. Porque o exemplo envolve o quê? O critério básico, local de trabalho. É ali que você define a competência territorial. Onde trabalhou? É ali que você vai processar. Exceções estão positivadas em 3 parágrafos desse mesmo dispositivo. E a reforma também não mexeu nisso. O que acontece, vez por outra, na jurisprudência, com destaque para o TST? O empregado trabalhou no Rio de Janeiro e voltou para Fortaleza. Ajuiza a ação em Fortaleza. Não obstante o local de trabalho ser incontroverso, Rio de Janeiro, os juízes deferem, mesmo que haja exceção de incompetência, porque é relativa, então de ofício, né, prorroga, sem ninguém falar nada, mas o réu vai, o reclamado vai e apresenta a sua exceção. Mesmo que haja a manifestação do réu, dizendo, eu não concordo que o processo siga aqui, porque não é o lugar correto, não é o lugar certo, não é o lugar de acordo com a lei, os juízes, com base no princípio de amplo acesso à justiça, botam a lei para o lado e mantêm a demanda em Fortaleza. Há uma regra que, novamente, é posta de lado, é desconsiderada. Artigo 625-E, parágrafo único da CLT. Quitação geral para termos de conciliação da Comissão de Conciliação Prévia, salvo ou ressalvado que for expressamente contido no termo. O que você encontra pelo Brasil afora? Diversas decisões, transformando o que é geral em restrito. A palavra geral é interpretada como sendo restrita. É algo que, sob o ponto de vista vernacular, semântico, soa estranho. Mas é o que se encontra. Novamente, uma regra com um texto cujo conteúdo é manietado por uma decisão judicial. E milhões de outros exemplos eu poderia dar. 193, parágrafo 2º, que fala que o empregado pode optar pelo adicional de insalubridade se ele considerar que é mais vantajoso em relação ao de periculosidade. Decisões, profusão de decisões pelo Brasil, permitindo a acumulação dos 2 adicionais. Recentemente, o TST permitiu o que ele chamou de sequestro humanitário de recursos públicos. O que prevê a Constituição brasileira? No artigo 100, parágrafo 2º, que você pode pagar um pedaço do precatório em dinheiro imediatamente, para a pessoa que esteja em uma situação mais difícil, e o restante você bota na ordem lá cronológica, de preferência. O juiz de primeiro grau fez isso. E a parte pediu, não, eu quero mais, eu quero tudo para já, porque eu estou com um problema de saúde e eu preciso desse dinheiro para tratar do meu problema de saúde. Eu disse, não posso, a Constituição diz que esse pedaço aqui você pode pegar agora o restante não dá, está na Constituição. Recorreu, e tanto o Tribunal Regional quanto o TST deferiram o que eles chamaram de sequestro humanitário de recursos. Botaram a regra aí da Constituição para o lado e pegaram todo o dinheiro e entregaram para a parte imediatamente. Então, o que a gente visualiza nesse cenário, nesse panorama? O que você visualiza aí? De cara, um protagonismo enorme, uma liderança institucional
indiscutível do poder judiciário na criação de normas. Porque a partir deste movimento, desta concepção de direito que é aplicada nos tribunais, por nós aqui, você tem um direito que é criado e construído nas salas de audiência, nos fóruns. E o que é feito no Congresso? É um acessório, é um detalhe que você pode obedecer ou não, de acordo com o princípio que você considerar mais conveniente, mais valioso, mais importante. Então, o judiciário, nesse cenário de pós-positivismo, que se convencionou chamar de pós-positivismo com o princípio assumindo o primeiro lugar no pódio dos critérios de decisão, assumiu uma liderança absurda em relação aos demais poderes da República. E é claro que a reação não tardaria. E veio forte. Onde? Na reforma. Artigo 8º, parágrafo 2º da CLT atual. O que diz lá? O juiz não pode criar, o juiz não pode modificar, o juiz não pode suprimir, o juiz não pode nada. É praticamente uma reprodução ali daquela boca da lei antiga, que todo mundo aqui conhece, né? O juiz é a boca da lei do Montesquieu, aquela visão da escola da exegese francesa, né? O literalismo. E o juiz é praticamente um algoritmo, um autômato que repete o que está ali. E que na vida real não é assim, mas é o que estão tentando fazer. O artigo 702 da CLT, né, na sua linha F, eu brinco que criou uma verdadeira corrida de obstáculos procedimentais. Para você criar uma súmula, hoje em dia, é quase impossível cumprir aqueles requisitos de 2/3 para cá, 2/3 para lá, decisões unânimes, 10 sessões para cada turma. É algo impossível você criar uma súmula hoje em dia. Por que aconteceu isso? É uma reação. É uma reação. De quem? Do Congresso, em relação ao Judiciário. E aí, parafraseando o falecido e saudoso Carlos Drummond de Andrade, né, eu pergunto, e agora, José? E agora? O que a gente faz? Então, a minha ideia aqui é tentar, ao final, sugerir algumas mudanças de atitude dos juízes que podem diminuir essa temperatura. Podem colocar um pouco o trem nos trilhos novamente. Mas vai depender eminentemente da nossa maneira de enxergar o direito. Né? E aí, já entrando na primeira parte, né? Um breve histórico que não vai ser tão longe, não. É uma coisa mais próxima mesmo. Né? Até muito pouco tempo atrás, né, no Brasil, até a década de 90, meados da década de 90, a concepção dominante de direito era a kelseniana. Positivismo normativista, positivismo puro, depurado de ciências naturais, depurado de sociologia, depurado de história, era o conceito formal de direito. Pirâmide kelseniana, fundamento de validade. Né? O direito é um artefato, é uma construção da vontade humana. Ele é modelado, ele é formatado como regra. Se você se deparasse com uma lacuna regulatória, aí você podia buscar, se quisesse, uma analogia, um princípio, uma forma de integração. Mas o Kelsen dizia, não, isso aqui é política judiciária. Por quê? Ele achava que estávamos num campo que ele chamava de não cognitivismo. Você não tinha como entrar no subjetivismo do juiz, criar parâmetros objetivos para resolver aquele problema, sem uma resposta prévia do legislador. Então, eu aceito que, pontualmente, vá lá, o juiz pode criar a norma. Mas, via de regra, não. E isso era o modelo do direito do Brasil. Foi assim que eu aprendi na minha faculdade. Eu me formei em 98. O direito que eu aprendi na faculdade foi o direito positivista de matriz kelseniana. Ponto. E a maioria, eu acredito, dos meus contemporâneos também foi nessa linha. Mas na década de 90, isso começou a mudar. Começamos a ouvir algo que já estava sendo dito lá fora desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Não chegava, não ecoava aqui. Após a Constituição de 88, esse discurso chegou. Lá fora, na Europa, isso aconteceu, né,
líder no mundo acadêmico, um exemplo paradigmático dessa mudança foi o Gustav Hadbro. É um professor conhecido, tem várias obras traduzidas para o português, um alemão que se dizia positivista, e depois da Segunda Guerra ele se declarou não positivista. Eu abandonei o positivismo. Por conta da defesa dos alemães no Tribunal de Nuremberg, eu segui o comando, né, legal, eu segui o meu chefe, o meu comandante, que por sua vez seguiu o comando da lei, que por sua vez foi feita de acordo com a Constituição de Weimar, que não foi revogada. Então, o modelo positivista arrumava a defesa desse pessoal lá. Ele falou, não, eu não posso participar de um direito, de uma concepção de direito que legitima, que dá guarida a esses caras que fizeram essas aberrações. Eu estou fora disso. E criou uma fórmula, né, a fórmula de Hadbro, que depois o Alex, mais à frente, sofisticou, que é a fórmula da extrema injustiça. O que é extremamente injusto não é direito. Simples assim. Pode ter sido feito pelo parlamento, pode ter seguido o procedimento, mas se for extremamente injusto, é inválido. Ponto. Ele não disse o que era extremamente injusto, mas ele plantou ali uma semente do que hoje em dia nós veríamos como pós-positivismo. E não foi só ele, depois vieram outros, né? Eu tenho Theodor Fivik com a tópica, Chaim Perelman com a nova retórica. Todos esses autores repensando o direito, a forma de você conceber o direito e de aplicar o direito. O resgate da chamada razão prática, né? Sair do silogismo apenas, aquele raciocínio do premissa maior, tem o texto, premissa menor, são os fatos, aí você faz a correlação e extrai a sua sentença, a sua conclusão. A razão prática vai para além disso. Como é que você seleciona as suas premissas? Como é que você interpreta o conteúdo de uma norma? Então, toda essa discussão que estava lá fora bombando, chegou no Brasil depois de 88. Então, foi na década de 90 que isso aconteceu. E chegou como? Engraçado que não chegou diretamente por um modelo europeu, por um direito europeu, por autores europeus. O ponta de lança dessa discussão aqui no Brasil foi o Ronald Dworkin. Quem trouxe ele para cá? O professor Paulo Bonavides, Eros Grau, Clemerson Merlin, o Barroso, o Ingo Sarlet. Essa galera começou a trazer esse pessoal de fora e começaram pelo Dworkin. Porque o Dworkin ele se apresentou também como um antipositivista, um não positivista, que no modelo anglo-saxão tem uma forte presença do positivismo, né? Lá você tem a escola do Bentham, do Austin, do Hart, Herbert Hart, e o Dworkin ocupou a cadeira em Oxford do Hart e fez uma tese contrária ao positivismo do Hart. O Hart defendia isso. O direito ele é um modelo, é uma construção humana, formada de regras, com uma autoridade definida, um modelo formal. E uma discussão mais filosófica que vai lá atrás na regra de reconhecimento, mas é outra coisa. O importante é que era um positivismo e o Dworkin falou, não, ele está errado. Ele está errado. O direito não é só regra, o direito não só surge pela autoridade normativa, o direito não só é aquilo produzido pelo parlamento, tem mais direito por aí que não consegue ser identificado apenas pelo parlamento. Aí ele dá um exemplo clássico que todo mundo menciona, é o caso do Riggs versus Palmer. É um neto que mata o avô para antecipar a herança, né? Ele é descoberto, é preso, condenado, e ainda assim ele vai lá para tentar buscar o quinhão. E a legislação estatutária, lei positivada no direito norte-americano que trata da sucessão, não contempla essa hipótese absurda. E aí, como os juízes julgaram, diz lá o Dworkin, usando um princípio, o princípio de que ninguém pode se locupletar da sua própria torpeza. Com base nisso, os juízes negaram a participação desse neto na herança do avô, falecido ou morto por ele. E Dworkin dá esse exemplo, dizendo, então, vejam só, o direito, ele tem princípios também, não tem só regras. E os princípios têm uma dimensão de peso, eles são mais maleáveis. Eles às vezes vão para cá, às vezes vão para lá, às vezes um prevalece, às vezes outro prevalece. Então não é só regra. E mais, não é só o que o legislador diz que é. Às vezes você tem princípios, tradições que são cultivadas na sociedade e que os juízes têm o ouvido mais aguçado e que colocam nas suas decisões. E então você tem normas que são internalizadas no direito, especialmente através de decisões judiciais, que bypassam o Congresso, o Parlamento, mas que são tão legítimas quanto as regras. E mais, seriam mais legítimas do que as regras, porque esses princípios criariam como se fosse uma argamassa do direito.
que ele chama de interpretação em cadeia, né? O que é decidido hoje vai ajudar a interpretação de amanhã, porque você cria uma corrente uniforme de interpretações que segue uma tradição contínua, ideia de integridade do direito. E esse discurso ganhou muito espaço aqui no Brasil. Eu fiz mestrado em 2004. A minha prova de mestrado foi sobre isso. De teoria do Dworkin, teoria do Alex. E depois veio o Alex, né, trazido especialmente pelos germanófilos, né? E o Alex, ele pegou essa ideia do Dworkin e, como bom alemão, né, tornou-a mais analítica. Ele sofisticou um pouquinho mais. Aí ele criou a distinção qualitativa entre regra e princípio. Ele levantou a ideia da ponderação. Se é princípio, é ponderável. Se é ponderável, é princípio. Não existe princípio absoluto. Todo princípio é ponderável. Criou uma fórmula da ponderação, aquela fórmula do Hardbrook que eu falei. Ele criou uma fórmula da ponderação. Isso é maneiro para dar em sala de aula, né? Você bota a fórmula no quadro dos alunos, já tomam um susto, né? Que parece uma fórmula matemática. Ele tenta, de certa forma, não matematizar o direito, mas ele tenta objetivar um manuseio de princípios com essa fórmula, porque manusear princípios é algo extremamente difícil e trabalhoso. Então virou uma febre no Brasil. Princípios, né, como critério de decisão número 1. Aí todo mundo lembra a frase do Celso Antônio Bandeira de Mello. Os princípios são as normas mais importantes do ordenamento jurídico brasileiro. Brasileiro não, do ordenamento jurídico. A regra é menos importante, o princípio é mais importante. Segundo pilar, forma de raciocínio jurídico. Como raciocinar juridicamente? Não apenas a razão formal, o raciocínio lógico, linear do silogismo. Não, agora também temos a razão prática. Você usa o princípio, você dialoga com o princípio, você pondera os princípios, você supera regras, chamada defeasibility. E o último pilar, são 3, né? O último pilar é o da conexão necessária entre o direito e a moral. O Dworkin falava da leitura moral da Constituição, o Alex fala da pretensão de correção. Se o direito não trouxer implícita uma pretensão de ser certo, de ser bom, de ser justo, ele não é direito. Voltando lá, remetendo ao Hardbrook, né? Quem escreveu um artigo mencionado em 11 de cada 10 livros sobre o assunto foi o professor Barroso, né? Onde ele fala do neopositivismo, ou como os europeus chamam de neoconstitucionalismo, falando justamente desses 3 pilares, né? E isso virou febre, como eu falei, mas mesmo no Brasil, algumas vozes começaram a... Peraí, mas não é tanto assim, né? Como eu falei de um professor lá do Sul, aqui do Sul, né, pertinho, Humberto Ávila, da Federal do Rio Grande do Sul, ele é teórico do direito, tributarista, de vez em quando o nome dele aparece aí para ministro do Supremo. Ele é um crítico desse excesso de princípios. Ele tem um livro sobre isso, Teoria dos Princípios. E ele fala que o Brasil vive, né? Ou viveu, vive ainda, um furor principiológico. Tudo é princípio. Quanto à razão prática, o próprio Canotilho, né, que também é um outro que fala muito disso e tal, ele depois começou a escrever alguns artigos onde ele levantava algumas dúvidas em torno da confiabilidade da razão prática. Ele chamava esse tipo de procedimento, como a proporcionalidade, a ponderação, a razoabilidade, de metodologia fuzzy, F-U-Z-Z-Y. Uma metodologia confusa, meio bagunçada, né, meio difícil de ser utilizada na prática. Então você já ouvia algumas dissonâncias cognitivas em torno dessa febre pós-positivista, mas eram secundárias também, minoritárias. Ainda hoje você tem esse clamor pós-positivista no meio acadêmico e também no meio judicial. Hoje em dia, na época foi meu professor, o Barroso, hoje em dia ele é ministro do Supremo, e mesmo ministro, ele já escreveu publicações onde ele diz lá que o Supremo, e em entrevistas também, né, para jornalistas, que o Supremo tem um papel ou um viés iluminista. Ele deve, de vez em quando, empurrar a história e não ser um mero observador da história. Ou seja, uma atitude mais proativa, a ideia do ativismo judicial. Vejam agora a discussão sobre o aborto. A discussão está sendo travada onde? No Congresso? Não. Numa audiência pública, nos autos de uma ADPF, Supremo Tribunal Federal.
para discutir o quê? A constitucionalidade da criminalização do aborto no Código Penal. É o viés iluminista que o ministro Barroso está falando. Então, esse é o nosso momento atual do direito, né? Um direito chamado pós-positivista e que é tido como algo comum, é um lugar comum atualmente. Aquilo que eu aprendi, ou que nós tínhamos como certo há 15, 20 anos atrás, hoje em dia, todos os alunos de graduação aprendem de uma outra maneira. E é engraçado que esses exemplos que eu dei para vocês, que se eu coloco em sala de aula, no caso da aula de processo, coloco da competência territorial, a decisão é essa. Comente. O que o senhor acha dessa decisão? Todos eu não diria, mas 90% dos alunos dizem que devia aplicar o princípio, que realmente é o princípio do amplo acesso e que a regra deve ser posta de lado. Então você vê que já se enraizou no mindset dos alunos a visão pós-positivista do direito. São alunos que daqui a pouco estarão aqui conosco, né, como advogados, ministros, juízes, trabalhando o direito dessa maneira. E aí, na dimensão sociológica, né, como é que isso se refletiu? Fazendo aquela divisão do decano de Harvard, Roscoe Pound, cunhou a expressão Law in Action e Law in the Books. Eu vou começar com Law in Action, na jurisprudência. Né? O que a gente vê na jurisprudência trabalhista desse modelo pós-positivista? Na criação do direito. O exemplo que eu, até conversando com o Roberto agora há pouco, no café, estava falando da súmula 372 do TST. A súmula 372 do TST, todo mundo aqui conhece, né? Morreu. Né? Que descansa em paz. Mas ela, até pouco tempo atrás, ela previa o quê? Incorporação da gratificação de função para quem ficou na atividade por mais de 10 anos. De onde veio isso? De onde veio essa súmula? Qual é o lastro normativo dessa súmula? Princípio da estabilização financeira. Não é isso? De onde veio esse princípio da estabilização financeira? Da criatividade humana. Da cabeça de quem eu estou. Então, o ministro, o juiz, o desembargador, teve uma ideia. Princípio desta... Bom princípio. Bom princípio. A partir de hoje, quem tem 10 anos, não 9, não 8, não 11, nem 10 e meio, 10 anos, que é a idade do meu filho, que faz aniversário amanhã, vai incorporar a gratificação. E virou súmula. Porque já tinham... Supõe-se que havia, né, precedente. Porque a 277, quando deu aquela guinada, era sem precedente. Mas essa aqui, supondo que há precedente. Então, muita gente julgava com base em um princípio não escrito, não positivado em lugar algum. Lugar algum. Olha aqui, o pós-positivismo na veia. Criação normativa. Invalidação. Invalidação. Um exemplo também, leading case, né, um caso paradigmático, foi o do TST, que invalidou um acordo coletivo que suprimiu as horas em itinerary, que agora também morreram, né? Suprimiu as horas em itinerary, em troca de quê? Cesta básica, seguro de vida, abono salarial, uma série de benefícios que eles negociaram lá e retiraram as horas em itinerary. Isso foi ao TST e o TST invalidou esse acordo. Com base em quê? Proteção à saúde e segurança do trabalhador. Muito bonito. O que isso significa? Os trabalhadores que negociaram, eles não pensam em se proteger, em proteger a sua saúde, a sua própria segurança, não. Eles são kamikazes, vamos viver a vida como se não houvesse amanhã. E foi anulado, foi invalidado. E depois o Supremo, o falecido ministro Teori Zavascki, fez o quê? Revalidou e reformou a decisão do TST. Mas, para o que nos interessa aqui, invalidação com base em princípios de uma decisão autônoma, coletivamente autônoma. E na parte da hermenêutica, da interpretação, né? Aí que é interessante. Um ponto também que ainda é polêmico, que está em vias, já tem lei agora, né? Mas o Supremo, ainda tendo lei, vai falar de novo sobre o assunto. Terceirização. Terceirização.
artigo 94, inciso 2º da Lei 9472 de 97. Pode terceirizar atividade inerente. Atividade inerente. Está textualizado na lei. Foi positivado. Pergunta que não quer calar. O que significa inerente? Não é isso? Se você for um cara mais objetivo, mais prático, não tem muito tempo a perder, você vai onde? No dicionário. Vá ao dicionário e veja o significado da palavra inerente. Está lá. Essencial, constitutivo, inerente. É o vernáculo, é o português, é a nossa língua mãe. Não obstante isso, que decidiu o TST, que a atividade inerente é a atividade acessória, a atividade secundária, uma atividade marginal. E, com isso, proibiu a velha e a famosa terceirização da atividade fim. Essa discussão, o Supremo vai travá-la em breve. Acho que antes da gestão do Toffoli, isso vai para a pauta do Supremo. Hoje? Aí, ó. Então, enquanto eu estou falando lá, estão falando... Eu aqui estão falando lá. Se alguém tiver aí uma notícia, mande ao vivo. Então, essa é a jurisprudência, o law in action que nós tínhamos nesse contexto pós-positivista. Os juízes, sem medo de criar, sem medo de invalidar e sem medo de modificar um sentido mínimo que as palavras produzem dentro da nossa comunicação, que a linguagem produz. Porque já dizia Wittgenstein, é bom você trazer um cara famoso para o seu lado, você cria uma polêmica, né, para te ajudar. A linguagem possui núcleos mínimos de sentido. Quando eu falo banana, vocês não entendem café, vocês entendem uma fruta. É a nossa forma é o nosso canal de comunicação, é a linguagem. Ela possui núcleos mínimos de sentido para que a comunicação se efetive. Então, o juiz, quando ele abandona um núcleo mínimo de sentido, ele produz uma situação, no mínimo, inusitada. E era assim que a jurisprudência estava sendo formada, estava sendo consolidada. E no mundo real, o que isso produzia? O que esse modelo estava produzindo? Um aumento brutal da insegurança jurídica. Brutal, severo. Por quê? Porque acabou a previsibilidade. Simples assim. Por que acabou a previsibilidade? Em primeiro lugar, porque havia texto positivado, regulamentado, mas ele não era mais limite. O texto, a decisão deliberada democraticamente construída pelo Congresso, e que seria impositiva para a sociedade e principalmente para os juízes, não era mais limite. Volta aí para a terceirização. Basta lembrar do artigo 71 da 8666. O professor Dirley, né? Não é Dirley, é Dirley. Quem me deu a dica foi a Letícia lá da TV. Ele falou da aberração, da inutilidade da ADC, né? Mas temos uma ADC aqui, a ADC 16, para o artigo 71 da 866, por causa da Justiça do Trabalho. Quando eu estudava nos bancos escolares, né, eu lia a súmula 331 e eu não entendia. Você lia a súmula 331. A administração pública responde subsidiariamente pelo inadimplemento do contratado. Beleza. Aí a súmula fazia menção ao artigo 71 da 866. Aí se você tivesse a curiosidade de ler o artigo 71, o que dizia lá o texto positivado? É proibida a responsabilização da administração pública. Troço de doido. Como assim? Aqui está o operador deontico da lei, é proibição. Mas a súmula fala que pode. Cara, eu não sei nada. Você ficava maluco ali, não estou entendendo. Quando, na verdade, o texto foi desconsiderado. O TST, em momento algum, na reserva de plenário, full bench, tal, nunca declarou a inconstitucionalidade. Nunca declarou a inconstitucionalidade de 71. Tanto que na ADC 16, na abertura do julgamento, à época o ministro... o de bigodinho, me faltou o nome dele agora, o César Peluso, o simpaticíssimo César Peluso, né? A simpatia. Ele já abriu o julgamento dizendo, não, peraí, não cabe ADC aqui, porque nunca foi questionada a constitucionalidade desse dispositivo. Você vê lá, o TST, inclusive, falou que nunca...
Aí a Carmen Lúcia, peraí, não declararam inconstitucionalidade, mas eles descumprem a lei todo dia. Aí o Marco Aurélio de Mello falou, houve uma declaração de inconstitucionalidade em branco. Ou seja, não cumpria a lei, deixou de ser limite. E além disso, você tinha a questão de ignorar o núcleo mínimo de sentido, que eu acabei de falar para vocês agora. E isso se repete agora. Não acabou, não. Alguém aí leu a Instrução Normativa 41 do TST? A parte de indicação de valor virou valor por estimativa? Vale tudo agora de novo. Antes, o que está ali agora na CLT para rito ordinário é o que já existia para o rito sumaríssimo há 20 anos quase, não é isso? Agora trouxeram para o rito ordinário. A minha pauta agora está lotada de sumaríssimo. Voltou o sumaríssimo, renasceu das cinzas. Aí veio o TST, não, é por estimativa significa o quê? Você bota o valor que você quiser. Você estima, você não tem que liquidar, você não tem que indicar o valor correspondente à pretensão postulada no objeto imediato. Não, você bota o que você achar que é conveniente para você. Ou seja, novamente, ignorando o núcleo mínimo de sentido. E mais, nesse caso, fresquinha a mudança legislativa, um debate absurdamente amplo em mídias sociais, em televisão, razões, relatórios de vários relatores dizendo por que botaram isso aqui, e o TST fez ouvidos de mercador e botou lá por estimativa. Então o texto não é mais limite. Cadê a segurança jurídica? E quando você não tinha a norma, ou melhor dizendo, o texto, né, que a norma é o produto da interpretação do texto, quando você não tinha mais regulação alguma, os juízes perderam completamente o pudor de legislar, de criar, de inovar. Porque quando você fazia isso no modelo anterior, você tinha um receio, você sabia que você teria que se esforçar mais para produzir uma decisão num caso lacunoso. Agora não. Você tira o princípio da cartola, de preferência de dignidade da pessoa humana e vamos em frente. Não é isso? E eu já falei, se eu fizesse prova de uma banca de prova oral, candidato, o que significa princípio da dignidade da pessoa humana? Por favor, discorra sobre o assunto. E esperava, vamos ver o que ele vai falar. Porque isso é importante. Princípio é uma norma extremamente difícil de ser utilizada na prática. Esse meu amigo, que eu falei que foi orientando do Alex, lá em Kiel, lá no norte da Alemanha, ele é professor da FGV lá do Rio. Aí houve uma decisão, um caso interessante, era o Sindicato das Empresas de Navegação de Cabotagem. Entrou com uma ação coletiva. Qual era o problema que eles estavam enfrentando? Havia multas em cima de multas, em cima de multas, porque eles não estavam observando a cota de deficiente, de 5%. Eles possuíam 4.000 empregados, a cota de 5 não estava observando. E multa em cima de multa, e falou, excelência, olha só, o meu problema aqui é o seguinte, 70% do meu pessoal trabalha embarcado. E para trabalhar embarcado, você não pode ser deficiente. As normas da Marinha são rigorosíssimas em relação à rigidez física do empregado embarcado. Não pode ser deficiente. Então, qual é o meu pedido? É que a base de cálculo do percentual incida sobre o pessoal de terra e não sobre todo o contingente de empregados. E aí essa decisão, para eu produzir essa decisão... Aí só um detalhe, ó, esse é o detalhe de bastidor, né? Esse é o bastidor. Aí eu recebi essa ação e eles pediam, obviamente, uma antecipação de tutela. Eu vou analisar isso. Antes de eu intimar o Ministério Público para funcionar como custo de réis, antes, e no dia seguinte ao ajuizamento, já estava no meu gabinete, à época, né, a Tereza Basteiros, que era a presidente, né, a procuradora-chefe do MPT do Rio, que é minha amiga, lá de Niterói, da minha terra, e a outra procuradora que era responsável pelo setor lá de ação afirmativa lá no MPT. Antes de eu intimá-lo. Como é que eles souberam do juizamento da ação? E eles foram lá já com uma petição pronta, e era PJE, mas foram com a petição de papel, e eu elegantemente mandei digitalizar, sempre uma fidalguia institucional, para que eu não desse liminar. Qual era a tese do Ministério Público? A lei
estipulou 5% sem qualquer distinção em relação à atividade econômica. Não me interessa se é empresa de vigilância armada, se é empresa de navegação de cabotagem, não me interessa, pode ser o que for. A lei, o tipo, né, o texto legal diz que é 5%, 5%. Não há exceção. Ponto. Quer mais positivismo do que isso? Do MPT? O mesmo MPT que logo ali do lado entrou com aquela ação famosa do painel de controle sensorial em face da Souza Cruz. Conhece a história do painel? A Souza Cruz tinha um segmento lá da sua linha de produção de degustação dos seus produtos, né? Os produtos palatáveis, os cigarros. O que eles faziam? Qual era o procedimento? Eles convidavam quem quisesse dos empregados que fossem fumantes para provar o produto que eles estavam lá produzindo e comparar com o concorrente. E ganhavam uma grana lá, um dinheiro, uma adicional, uma gratificação para quem fosse fazer a degustação. Quem não quisesse não faria. Quem quisesse faria. O Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública para que essa atividade fosse proibida e pediu a condenação em danos morais coletivos de 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. E aí, olha que interessante, isso no TRT do Rio, começou no TRT do Rio, foi procedente para ambos os pedidos, foi para a turma do TST, se eu não me engano, caiu o dano moral coletivo e ficou a proibição, ou vice-versa, não lembro agora, e depois foi para a SDI e ambas caíram. Reformou tudo. Então começou de um jeito e acabou com o outro. E qual era a discussão ali? Princípios. CLT não trata disso. Código Civil não trata disso. Lugar nenhum trata disso. Foi princípio. Princípio da proteção da saúde do trabalhador e, do outro lado, livre iniciativa e autonomia da vontade. Um embate de princípios. Como é que se decide isso? Aí você vai para a forma do Alex, da ponderação. De vez em quando eu dou aula em algumas escolas judiciais sobre a aplicação de princípios, né? Aí eu explico a fórmula e tal. Eu já dei essa aula no Paraná e em Maceió. Geralmente é para a turma dos juízes que estão entrando e tal. Aí você bota esse caso, cada turma decide de uma maneira. Como aconteceu no caso concreto, né? A turma, decisão colegiada em segundo grau foi uma, a decisão colegiada no órgão fracionário da turma do TSE foi outra, e do outro colegiado maior, do SDI, foi outra. Então não há receita de bolo, não há resposta pronta para esse tipo de decisão. Então você tem ali um problema. E além disso, ou somando-se a isso, temos outro problema do mundo real. Então você tem um que é essa perda completa de segurança, de previsibilidade do comportamento futuro do juiz. O que ele vai fazer? Não sei. Não sei. Além disso, somando isso, você tem um assombroso volume de processos. Aqui todo mundo conhece já as estatísticas todas faladas aos 4 cantos. A última divulgada foi de 4 milhões de novos processos. Agora, certamente, vai cair. Né? Caiu 40% lá do Rio, mas já está até subindo um pouquinho de novo a quantidade de processos novos. Mas a última foram 4 milhões de novos processos. Independentemente de ser o maior, ou a maior quantidade do mundo, ou de quererem fazer uma comparação com outros países, vamos olhar para dentro. É um volume assombroso de processos. Fora o nosso acervo. Estou falando com colegas aqui. Você fazer uma pauta com 25 processos, 5, 6 instruções, 20 a 30 sentenças por semana. Isso é um volume que não tem paralelo no mundo. Não tem paralelo no mundo. A nossa produtividade de juiz não tem paralelo no mundo. Não tem. Sinto muito dizer, não tem. A gente trabalha muito, muito. Então, nesse volume, diante dessa tsunami processual, como querer que os juízes manuseiem com qualidade princípios? Façam essa justiça artesanal, do caso a caso, vendo ali, isso aqui é o princípio e tal, vou modelar certinho só para você. Isso não é humanamente possível, mas é assim que se exige. Né? E, na verdade, o que acontece? É pior do que isso ainda, porque naquele modelo do pós-positivismo, você tem um terreno fértil para um vale-tudo retórico, na verdade.
O papel em branco, meu amigo, aceita tudo. Né? Quer escrever uma tese de doutorado? Manda abraço, o papel aceita. O papel aceita. E os juízes, ou o judiciário, melhor dizendo, se tornam um grande laboratório de teses. E nós viramos alquimistas. Nós transmutamos uma coisa em outra e criamos algo do nada. As teses mais mirabolantes, os advogados iam lá e testavam. Porque vai que cola. Se colar, são milhões na conta. Não há um processo banal nosso do dia a dia, é mais de R$150 mil de valor da causa. Agora que as demandas estão sendo líquidas, a gente está vendo o valor real daquilo que a gente está discutindo. E olha que eles baixaram, enxugaram o número de pedidos. Pega um processo de um bancário à moda antiga, com um pedido de A a Z.10. Não sai por menos de R$1 milhão, o valor da causa. Isso aí, para finalizar, isso tudo gerou o quê? Uma crise. Né? Uma de várias, né? Temos várias no Brasil. Escolhe a que você quiser. Crise institucional, crise política, crise moral, crise do judiciário, crise na violência urbana. Temos todas, se quiser. Escolha uma de sua preferência. A nossa, em especial, é a crise institucional, porque nós entramos em rota de colisão com o Congresso Nacional. Um Congresso Nacional. Quando a Ana Matra vem a público num congresso e diz que não vai aplicar nada porque é tudo ilegítimo, você cria um problema. Né? Não está oficializado ainda, mas já foi ventilado, já em declarações para a mídia, para a imprensa, de que há uma PEC ou engavetada de extinção da Justiça do Trabalho. Então esse é o estressamento do sistema no limite. E eu entendo que é multifatorial, obviamente, isso, né? Não é uma razão, não estou sendo reducionista aqui, mas um dos fatores que levou a esse estado de coisas foi essa concepção do direito pós-positivista, assim, que chegou no Brasil, virou uma febre e retirou qualquer amarra dos juízes, dos ministros, dos desembargadores, para eles aplicarem o direito que ele considerava o melhor. Esse é o direito que eu acho mais legal, o melhor de todos, é esse que eu vou aplicar. Ah, mas e a lei? A lei eu jogo para o lado, dou meu jeitinho, ela fica aqui no canto. Eu uso o princípio. E aí, partindo agora para a última etapa, que é a questão propositiva. Né? O que fazer? O que devemos fazer? Um primeiro problema a ser enfrentado, para sugerir uma solução, é perguntar ou responder: quem é a autoridade normativa? De quem é a bola? Quem tem a primazia na produção de norma vinculante, de norma jurídica? Tem um professor americano, israelense e norte-americano, chamado Joseph Ross. Ele é um positivista, né? E ele defende muito a ideia da autoridade, né? A importância da ideia de autoridade normativa, que é uma autoridade de fato convencionada e que todos nós aceitamos que ela produza as normas, que ela nos dê as razões impositivas de como nós devemos nos comportar. Obviamente que quanto mais legitimada, melhor. Até porque quando o direito como um todo, o sistema, não a norma isolada, mas o sistema jurídico como um todo, isso é Kelsen que fala, não sou eu, o sistema jurídico como um todo é ilegítimo, ele não é obedecido, falta a ele eficácia social, ele se torna inválido. É a invalidação normativa pela sua ineficácia social do sistema e não da norma isolada, diga-se, frisando bastante. E o Ross vai por aí e fala, poxa, quem é a autoridade normativa? Aí, pensando no nosso direito, na nossa realidade, a gente lembra de quem? Do poder constituinte. Vai lá no Abade Emmanuel Sier, que também todo mundo menciona nos manuais de constitucional daqui. O poder constituinte originário é a autoridade, de fato, com poderes normativos para ditar as regras do jogo. E o que ela fez aqui no Brasil? Criou um modelo que é vencedor no mundo inteiro. No mundo ocidental, então, nem se fala, que é o Estado democrático de direito. É um modelo que prevalece no mundo. É um modelo que prevalece, mas é um modelo difícil de você fazê-lo funcionar. Né? Sempre tem umas rugas, porque ele junta o que o Benjamin Constant chamava de liberdade dos modernos com a liberdade dos antigos. A ideia de democracia com a proteção dos direitos individuais. Como o todo tem que ter cuidado com a parte. Na democracia grega não tinha essa história de direito individual.
O que a Ágora, né, o que a Assembleia decidia, estava decidido. Era para matar o Sócrates, vamos lá dar cicuta para ele. Ponto final. Agora não. O que a maioria decide não necessariamente prevalece, a depender de afetações desproporcionais ou pouco razoáveis de direitos das minorias, de direitos fundamentais. Então é um modelo difícil, mas como já dizia o Winston Churchill, né? Ele é ruim, mas ele é melhor do que todos os outros que estão aí na praça, então vamos ficar com ele mesmo. E para você fazer isso funcionar, essa democracia liberal, esse modelo de Estado democrático de direito, a primazia na produção normativa é do parlamento, é do Congresso Nacional. É um Congresso ruim? Não tenho dúvida. Há elementos lá que deveriam estar na cadeia ao invés no Congresso? Sem sombra de dúvida. Mas a instituição, o desenho institucional formatado pela Constituição é esse. E a primazia está lá. E aí já dizia, né, o Frederick Schauer, aquele professor que eu mencionei da Universidade de Virgínia, né, gostando-se ou não do que está positivado, o que está ali possui relevância normativa. A gente não pode passar batido. Porque aí você cria uma deformidade no sistema. Então, uma primeira solução é muito simples, quer dizer, simples em tese, né? Para essa questão da autoridade normativa, é simplesmente que nós, juízes, levemos a sério o direito positivado. É reconfigurar o nosso mindset. Atualmente, volto a falar para vocês, isso eu vejo na graduação, alunos de graduação, está espraiado, diluído, pulverizado pelos alunos. O princípio manda geral, é isso que prevalece. A regra, a lei é uma exceção. É importante que nós façamos uma autocrítica, uma autorreflexão e veja onde esse modelo nos trouxe. Você está achando que está bom? Então continue assim. Eu não acho. Então, o importante é levar a sério esse critério formal de validação da norma, da lei. Foi produzido pela autoridade normativa competente? Sim, é válido. E o critério moral? E o critério moral de validação? Aí voltamos lá para outro autor importante, também dessa mesma linha, né, do Raz, que é o Andrei Marmor. Né? Ele pergunta, o que é moral? O que é justo? O que é correto? Em que sentido você está falando? Essa é uma discussão dificílima. Alguém já estudou filosofia moral? É uma discussão dificílima, milenar. E aí tem um cara, um famoso, John Rawls, né, um filósofo político, já falecido, tem um livro famosíssimo, Uma Teoria da Justiça, escrito em 71, onde ele falava de sociedades complexas, né, como a americana e a brasileira. E em sociedades complexas, você tem o que ele chama de o fato, é um dado da realidade. É o fato do pluralismo. Cada um aqui tem uma concepção de vida, uma concepção de mundo. Uns acham o casamento homoafetivo bom, outros acham ruim, o aborto certo, outros acham errado, e por aí vai. É difícil você encontrar um consenso unânime numa sociedade complicada e vasta e de massa como a nossa. Então, você usar critérios morais, pelo menos da maneira descontrolada, como queria o Dworkin, é algo extremamente perigoso para um Estado como o nosso, um modelo de Estado como o nosso. Se você tem um Estado totalitário, onde tudo vem de uma única pessoa e a moral dela que prevalece, tudo bem. Agora, em um Estado democrático de direito, pegar para o judiciário o poder de ditar moralmente o que é válido e o que não é inválido a partir da decisão do legislador é algo que dá confusão, dá muita confusão. Então, na verdade, nesse nosso sistema, o que é moral? Moral, no final das contas, é o que você diz que é moral, o que eu digo que é moral, o que ele diz que é moral, porque é a sua decisão que vai prevalecer. É o que o Supremo está dizendo agora que é moral ou que não é. Porque a última palavra é de quem? Então, se o Supremo, se o Judiciário está dando a última palavra, é moral aquilo que você diz que é moral. Revistar empregado na saída do trabalho. É justo ou é injusto? É moral ou é imoral? Disse lá o TST. Se não houver toque, contato físico, é moral. Se encostar, é imoral. É a opinião daquela composição do TST. Daqui a 100 anos isso pode mudar. Ou não, ou piorar. Porque é um critério extremamente
extremamente subjetivo. Então, na verdade, ao fim e ao cabo, isso fica nas mãos do juiz e volta ao risco. Qual é o risco? Do voluntarismo. O juiz, ele não presta contas, ele não é eleito, ele é vitalício. Agora, o juiz pode muito, mas não pode tudo. E os ministros do Supremo, que estão no topo da cadeia alimentar, estão percebendo isso bem de perto. O ministro Marco Aurélio ficou reclamando que naquele caso lá do habeas corpus do Lula, que ele teve que viajar para uma palestra lá da Academia Nacional de Direito do Trabalho no Rio, que ele mostrou o bilhete do avião, ele, depois daquele evento, ele teve que mudar de celular, ele teve que fechar as contas dele de e-mail, o telefone do gabinete dele ficou sem, ele teve que tirar da tomada e desligar. A revolta da população. Abriram um espaço VIP para os ministros do Supremo viajarem de avião de Brasília. Eles não conseguem mais, o ministro Gilmar Mendes não consegue mais andar pela rua. Quando ele vai para Portugal, ele vê como é que a coisa anda. Então, essa questão da autoridade normativa, da deferência ao critério formal, não que você vá fechar aos olhos a qualquer aberração que surja, claro que não, mas é uma deferência, uma precedência. Olha, é lembrar da velha presunção de constitucionalidade da lei que todo mundo aqui aprendeu na faculdade. Algo que se perdeu no caminho. E aí volta ao ponto, né? Quem fiscaliza o fiscal? Quem fiscaliza o fiscal? Ou, como diz o Barroso, quem erra por último aqui? Quem erra por último? De novo, a primazia da solução dos problemas encontrados na sociedade é do legislativo. Residualmente, o legislativo pode fazer o quê? Delegar poder para a gente. Os americanos chamam isso de Power Conference Rules, né? É uma norma que te atribui de empoderamento do juiz. Quando ele usa cláusulas abertas, conceitos indeterminados, isso permite que o juiz tenha mais margem de manobra, mais possibilidades criativas. Agora, é claro que o legislador, ele não é onisciente. É o que chama de prognose legislativa, né? Ele tem limitação na sua capacidade de identificar problemas atuais e futuros, de regulamentar esses problemas sociais. Então, as lacunas são inerentes ao sistema. Então, as lacunas elas continuam existindo, porque é da nossa concepção, da nossa vida, da nossa espécie humana. Você não consegue prever tudo. E isso é residual também, mas existe. E aí vamos para o terceiro ponto, que é o problema da interpretação. É lembrar que os hard cases existem, não negá-los, não estou negando aqui que não há mais lacunas. Há, obviamente, casos que nós nos deparamos, e esse do painel de controle sensorial, por exemplo, é um em que não há regulamentação prévia. O que fazer? Esse é o que o Hart, né, Herbert Hart, chama de hard case, caso difícil. Por que um caso difícil? Porque você não tem regulamentação prévia, você não tem uma resposta pronta para você aplicar para solucionar aquele problema. Como é que você vai fazer? Aí sim, nós entramos no resíduo de realismo jurídico. Vocês conhecem a escola do realismo jurídico, né? A mais famosa tem a escandinava e tem a norte-americana. Tem o Oliver Wendell Holmes Jr., um dos líderes, né? Tem o Carl Lewin, tem o Jeremy Frank, tem vários autores americanos que diziam o seguinte, olha, direito, sabe o que é o direito? Direito é o que o juiz diz que é direito. Você está preocupado em estudar? Não, rapaz. Vai ver o que o juiz tomou no café da manhã, vê se ele brigou com a mulher dele em casa, vê se está tudo bem. Tem um estudo famoso que todo mundo repete, ficou um estudo badalado, da Suprema Corte de Israel, porque foram fazer a medição, né, da concessão de habeas corpus. Aí viram que no início do dia havia uma enorme concessão de habeas corpus. Ia chegando para o meio do dia, o volume de referimento ia caindo. Por quê? Detectaram que os caras estavam ficando com fome, cansados, né? Podiam fazer isso com a gente, né? Ver a nossa audiência no início da pauta. Bom dia, doutores, por favor, gentileza. E na última instrução, cara, não cala a boca, essa testemunha mentirosa aqui de novo. Ah, meu Deus do céu. Cansado, não consegue nem mais pensar direito. Então ele é influenciado pelo seu entorno. Hoje em dia se estuda muito também psicologia comportamental, viés de raciocínio. Daniel Kahneman, né, prêmio Nobel de Economia. Hoje teve outro, agora recentemente teve outro
Prêmio Nobel de Economia também, o Richard Taylor, que foi aluno do Daniel Kahneman, Dan Ariely, vários psicólogos comportamentais, que mostram que nós somos menos racionais do que nós achamos, na verdade. Então, todo esse complexo de incertezas, de variáveis, estão dentro da interpretação. E elas se apresentam com muito mais evidência nesses hard cases, que continuam existindo. Mas é importante que nós os visualizemos como residuais. Porque, na maior parte das vezes, os problemas estão resolvidos pelas regrinhas. E diz lá o Raz, né, a regra é uma forma de razão excludente. O que significa isso? De todas as soluções possíveis, o legislador escolheu aquela. E as demais, ele excluiu. Então, se ele botou lá no papel, o empregado pode, individualmente, negociar com o empregador a jornada de 12 por 36. Havia outras possibilidades? Havia. Mas ele escolheu essa. Excluiu as demais. Imposto sindical, tornou facultativo. Podia ter feito transição? Podia, mas ele não quis. Tornou facultativo de uma hora para outra. Simples assim. Então é importante lembrar disso, né? Que os hard... Isso aí já vem de Jeremy Bentham. Né? Jeremy Bentham é o pai do positivismo anglo-saxão. O cara era um gênio completo. Assim, ele falava muito sobre processo, mas chegou um momento que ele abandonou o direito inglês. Porque isso ali é uma bagunça completa, que não dá para entender nada, cada juiz julga de um jeito. Ele defendia a codificação, era favorável à sistematização. É um dos líderes do movimento positivista anglo-saxão. Né? Então, é isso. Né? Os hard cases, essa possibilidade que nós temos de criar normas, existe e vai continuar existindo por muito tempo ainda. Existe e está entre nós, né? Arquivo X aí do direito. Tá lá, como é que você... Aí a pergunta é, e os juízes? Como é que eles agem nessas situações? Não temos limites? Podemos ser domados ou não? Eu diria que há alguns ajustes, né, que são importantes para criar uma controlabilidade melhor e uma legitimidade maior por derivação para os julgadores. Então, sob o ponto de vista institucional, eu diria que intramuros, né, o que nós precisamos nos preocupar? Né, com uma argumentação, uma fundamentação mais clara, coerente, precisa, enxuta. E, obviamente, aquele dispositivo do CPC, o 489, aquilo ali é uma aberração jurídica, né, que exige que o juiz avalie cada ponto e vírgula de toda a argumentação contida. Aí eu volto ao que eu falei antes, uma avalanche de processos, argumentos inúteis, argumentos repetidos, argumentos vazios, argumentos irrelevantes. Então, centra no problema e apresenta a sua solução. E mudar o mindset. A textualidade, estou falando aqui algo que eu considero óbvio, mas que para muitos não é mais, deixou de ser, mas a textualidade é uma característica central do direito. O direito nosso, especialmente o nosso de matriz romano-germânica, ele é muito centrado em regras estruturadas em textos. E essas regras, diria de novo Schauer, têm eficácia de trincheira. Para você superá-las, exige um esforço grande. Até porque, quando você generaliza uma solução, é claro que você às vezes coloca coisa de menos, é a chamada subinclusão, ou coisa de mais, é a chamada sobreinclusão. Mas é o preço que você paga para resolver os problemas no atacado, numa sociedade de massa. A solução contrária é o quê? Resolver no varejo. É possível abandonar todo o regulamento e deixar que a gente resolva tudo no dia a dia, artesanalmente? Claro que não. Então, lembrar dessa importância, eficácia de trincheira e do núcleo mínimo de sentido do texto. Não adianta você tentar distorcer o significado de um texto, transformar geral em restrito, porque isso gera uma enorme falta de credibilidade. Né? E lembrar lá que o Dworkin, o próprio Dworkin, ele errou. Diversos autores americanos, Larry Alexander, vários realistas como Brian Leiter, eles falam que o Dworkin, ele tentou transformar a exceção em regra geral. Falou que mesmo no direito norte-americano, o matriz anglo-saxã, onde ele se baseou, se aplicam as regras preferencialmente. Residualmente se aplicam os princípios. Não é o que ele tenta defender na obra dele. Ele está errado. Não sou eu quem diz isso, são outros
professores norte-americanos que lá estão convivendo naquele direito com o woodworking. Então houve um assodamento na absorção dessa teoria no Brasil, né? E uma solução, uma ideia extramuros, institucionalmente, é pensar em novas maneiras de você nomear ministros para os tribunais superiores, de repente criar mandato. Na Europa, né, o professor Derli estava falando dos tribunais constitucionais europeus. Lá, todos eles, os julgadores, têm mandato. Tem mandato. 10, 12, 11 anos, tem mandato. Aqui não temos. Né? Amenizamos o modelo americano. O modelo americano o cara fica até morrer, se quiser. Mas lá é uma jabuticaba institucional. Aquele país é muito peculiar. Né? O que funciona lá não necessariamente vai funcionar aqui. E já temos mecanismos de controle. A nova lei de introdução às normas de direito brasileiro, vocês viram lá que traz pormenorizações de aplicação de proporcionalidade, razoabilidade, ideia de eficiência, de justificação. E há um projeto de lei tramitando no Congresso que proíbe os ministros do Supremo Tribunal Federal de concederem individualmente liminares em ADI, ADC e ADPF. Então, são reações institucionais para calibrar essas incertezas judiciais. Então, caminhando para a conclusão, já fui avisado do tempo, né? Eu acredito que o judiciário, no afã de fazer o bem, de tentar consertar o nosso país tão bagunçado, tão confuso, tão difícil, acabou dando um passo maior do que as pernas. E eu entendo que já passou da hora, na verdade, de retomarmos uma concepção do direito, uma teoria, uma ideia de direito mais funcional, uma ideia mais inteligível, mais aceitável, mais simples de ser operacionalizada na prática, no nosso dia a dia, né? Tanto na identificação das normas com critério formal de validade, quanto na sua aplicação, levando o texto a sério, observando o seu conteúdo e deixando essa incerteza dos princípios para as questões residuais de lacuna e de hard cases, onde não há uma resposta apropriada. E mesmo ali, aí você entra com metodologias muito mais sofisticadas e difíceis, como a ideia da proporcionalidade de sentido estrito. É aquele caso que eu falei da ação coletiva, eu usei o princípio da proporcionalidade do Alex na adequação, necessidade, proporcionalidade de sentido estrito, usei a fórmula e mandei a decisão antipública, mandei para esse meu amigo, Fernando, dá uma olhada, vê se tá direitinho. Não, acerta isso aqui, eu botei de volta e publiquei a decisão. Aí vem o acordo e falou nada, desconsiderou completamente a decisão, não abordou a decisão, usou um argumento mais tradicional. Então é difícil esse diálogo, porque mesmo quando você se esforça, não necessariamente você vai ser compreendido. Mas, de toda sorte, quando você pega e se transforma em lugar comum, você cria uma instabilidade geral, né? uma gigantesca balbúrdia institucional. Então, acho que o nosso dever primordial como juízes é resgatar o equilíbrio para o país, para as instituições, e com isso nós devemos evitar ao máximo essas prestidigitações, essas mágicas normativos, porque certamente um dia esse feitiço vai se virar contra os feiticeiros. Obrigado pela atenção até agora de vocês. Eu quero agradecer ao doutor Fábio Gomes pela palestra, pelas provocações. O senhor ainda tinha mais tempinho, porque começamos às 5, teria mais, né? Mas não, isso nem tinha mostrado ainda. Não. Quer complementar alguma coisa? Não? Então, imagino que todo mundo, que as pessoas queiram perguntar, mas eu queria só fazer uma pergunta diante de tudo que nos foi exposto. Eu posso passar. Eu concordo em muitas das coisas que tu colocaste com relação ao ativismo, que é muito forte, o voluntarismo na justiça do trabalho. Muitas das vezes tentando encobrir tudo no princípio da proteção, né? A gente tem o princípio da proteção como um guarda-chuva básico,
Mas, ao mesmo tempo, me preocupa essa ausência completa, talvez, de um ativismo, porque nós lidamos com relações de trabalho bastante fragilizadas com essa reforma trabalhista. Estamos pagando caro, ainda aqui em Santa Catarina a gente sentiu uma diminuição no número de ações, né? Mas eu fico pensando que a insegurança jurídica que se instalou com essa reforma trabalhista está tremenda, está imensa, muito maior do que antes, do que nós tínhamos. Como conjugar vamos dizer, essa mudança de atitude, diminuindo o ativismo, o voluntarismo, mas de que forma a gente pode contribuir, então, para tentar diminuir essa insegurança jurídica, melhor interpretando a reforma trabalhista, não só à luz dos princípios, mas também à luz das normas constitucionais, né? Obrigado pela pergunta, Maria Beatriz. Na verdade, a reforma foi que eu organizei um livro com a minha colega lá da UERJ, a professora Carolina Tupinambá, e houve um artigo que uma professora falou do backlash effect, né, um efeito rebote. Né? As coisas estavam acontecendo de uma maneira tão intensa para um lado que surgiu esse momento político, essa janela de oportunidade política, que foi o impeachment da ex-presidente Dilma, e a maioria se formou rapidamente no Congresso e, em questão de dias, mudaram a legislação quase que por completo. Né? Então, é uma discussão política, né? Esse vai e vem político, esse maremoto político que nós estamos vivendo, porque as estruturas de poder estão abaladas em virtude do judiciário, que começou a colocar na cadeia quem antes nunca se imaginou preso. Então, isso gerou toda uma confusão e resvalou também para a nossa área trabalhista, porque o vice que assumiu, ele quis mostrar serviço e encaminhou essa reforma, onde ele viu que havia uma janela de oportunidade para ele poder prevalecer. Agora, diante desse caos, eu acho que cabe a nós manter o equilíbrio e tentar atuar sem extremismo, sem um discurso de confrontação. Vejam, por exemplo, o que está acontecendo no Supremo. O Supremo está de olho em cima do TST. Já declarou constitucional o fim do imposto sindical, né? Já está em vias de declarar constitucional os honorários de sucumbência e a modulação da gratuidade de justiça que foi feita na parte processual, e vai daí em diante. Tendência que se julgue praticamente tudo constitucional. Um outro problema que a reforma trouxe em matéria de segurança ou de insegurança é a questão da TR. O Supremo falou que TR não é índice de atualização para precatório. O TST, na esteira do Supremo, falou que TR não se aplica mais. Agora temos que aplicar o IPCAE, mas é uma decisão anterior à reforma e que, agora confirmada, não falou uma linha sobre a reforma que traz qual o índice de correção para dentro da CLT. A TR. Imagina essa confusão nas nossas secretarias. É o trabalho e o retrabalho, aí você vai pelo IPCA e o Supremo fala, não, é TR para trabalhista. Aí o pessoal que recebeu a mais vai devolver? Olha que confusão. Então a insegurança realmente está instalada. Então o nosso papel nesse cenário é tentar baixar a confusão e não participar dela. Essa é a minha ideia. E quanto ao princípio da proteção, eu estava falando... Era com a Michele, estava falando com a Michele antes. O princípio da proteção, né, eu escrevi um artigo, até faço uma propaganda aqui para vocês. Vai sair um livro meu agora em setembro. Temas de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, pela editora Fórum. Eu brinco que eu me inspirei no Barbosa Moreira, né, temas de Direito do Processo Civil. São artigos, vários artigos meus sobre precedentes, sobre provas, e tem um lá sobre o novo direito do trabalho, onde eu comparo o que havia antes e o que há agora. E um dos elementos de comparação é justamente o princípio da proteção. Porque antes, o que você tinha? Era uma ideia completamente descolada da realidade. Porque você tinha ali o seguinte modo de raciocínio. Se empregado, então hipossuficiente. Ponto. Então, proteção. E onde é que você visualizava isso no ordenamento jurídico? 468 da CLT. 468. Você podia concordar com a mudança,
Achou que era ótima. Você ganhava salário variável, fizeram a média, botaram umas 30% e passaram de pagar fixo. Mudou a economia, o pessoal que ficou no variável começou a ganhar mais. Opa, tomei prejuízo. Não podia ter mudado, não gostei de ter mudado. Vai na justiça e vai querer o pagamento retroativo. E com base no 468, que é um reflexo desse princípio, densificação normativa desse princípio, ele poderia ganhar. Poderia ganhar. Então a ideia da proteção com o formato anterior, ele gerava um paternalismo enorme do Estado brasileiro. Às vezes, quando eu falo paternalismo, as pessoas ficam incomodadas, mas paternalismo não é uma ofensa, não é um termo pejorativo, é um termo da filosofia política. Significa um Estado mais interventor, é um Estado que entra mais na vida privada das pessoas. Então, no caso do princípio da proteção, o que você está dizendo ali? Basicamente, que o empregado não tem a capacidade de decidir por si próprio, e quando ele decide, mesmo que supostamente conscientemente, ele decide errado, e o Estado está ali para fazê-lo voltar atrás da sua decisão. Eu peguei um caso ontem, assim. Olha essa situação. Olha, quero ver se eu vou fazer maioria ou minoria, que isso é um caso verídico, real, em audiência. O empregado morreu em acidente de trabalho. Faleceu. Quem entrou com a ação? Os filhos menores e a sua esposa. Com um advogado. Era uma empresa de construção civil do outro lado. A construção civil no Rio está no chão, quebrada. Ninguém vende nada, não constrói nada. Apartamentos, estoques enormes, caras fazendo promoção, quase entregando apartamento. A empresa de construção civil se abriu à conciliação. Aí eles pediram a remarcação da primeira audiência para tentar costurar um acordo. 764 da CLT, vamos em frente. Remarquei para ontem. Antes do dia de ontem, eles já tinham atravessado uma petição conjunta dizendo que tinham chegado a um acordo de R$90 mil. Como há menores nesse processo, 2 menores, o Ministério Público está comigo lá como custos legis. Depois dessa petição, o Ministério Público foi falar, né, tinha um prazo para eles, depois o Ministério Público falou com um parecer, não, 90 mil está ruim, porque de acordo com a expectativa de vida, da tabela do IBGE, não sei o quê, a minha proposta é de 240 mil. Na petição, eles tinham feito um acordo de 90. Conversamos, vamos fechar em 90. Não, 240 mil. Aí chegou na audiência. Aí conversamos, eu falei para a senhora sabe como funciona um processo? O processo é assim, eu vou julgar. A senhora pode ganhar tudo, mas depois vai ter um recurso, que aqui no meu tribunal está demorando em torno de 8 meses. A minha sentença, modéstia à parte, eu dou rápida. Eu dou no mesmo dia, no máximo para o dia seguinte, eu dou rápido. Mas tem uns 8 meses aí para resolver lá no tribunal. A senhora pode ganhar ou perder. Se continuar ganhando, o processo vai descer. Aí vai ter que fazer a conta de quanto a senhora ganhou e vai ter que chamá-los para pagar. E eu não sei se nesse meio tempo, quase um ano, eles vão ter dinheiro para pagar a senhora ainda. Talvez tenham, talvez não tenham, não sei. E lá, para pagar, aí vai começar. Se não apresentar dinheiro, eu vou ter que procurar alguma coisa para penhorar, para fazer dinheiro. Então, esse é o trâmite do processo. E o cara falou, olha, excelência, a empresa não tem dinheiro. E o advogado dela, ela quer fazer o acordo. Aí eu perguntei, a senhora quer fazer o acordo? A senhora sabe? Ela falou, olha, eu sei que esse acordo não é o ideal para mim. Eu sei que não é. Mas eu tenho 2 crianças pequenas, moro numa comunidade carente, uma favela, né? Não sendo politicamente correto, né? Moro numa favela. E esse dinheiro vai me ajudar a dar entrada numa casa para eu morar com meus filhos de uma maneira mais digna, né? E seguir com a minha vida. Então eu aceito os 90 mil. E o advogado, excelência, ela aceita, eu já expliquei tudo para ela está ciente de tudo, conversamos, ela aceita. Virei para o Ministério Público, doutor, procurador, e aí, o senhor muda o seu parecer, o senhor muda a sua opinião diante do que ela relatou? Não, discordo do acordo, não vai fazer acordo, por mim não faz acordo. O senhor dá a sentença. Ou melhor, o senhor bloqueia 90 mil da empresa e dá a sua sentença. Olha a sugestão de um procurador. Aí eu olhei para ele assim, boa sugestão. Respira fundo. E julguei na hora aquilo ali. Depois eu até mando para vocês, uma decisão pequena. Mas o que eu disse basicamente é o quê? É uma senhora plenamente capaz, com um advogado habilitado, na frente do juiz, onde foi dito tudo e mais um pouco para ela, das certezas e das incertezas.
E onde foi apresentado o cenário. E ela aceitou, ela disse que aceitou e disse de novo que aceitou. Quem sou eu para saber melhor do que ela quais são as necessidades dela? O Estado vai dizer o que é melhor para ela, quando, na verdade, isso vai exigir para ela um tempo que ela não tem. Um tempo que ela não tem. O advogado depois, ele veio e falou, excelência, aqui o WhatsApp. Ela me pede dinheiro emprestado. Ela não tem dinheiro. O filho dela estava com câncer. Ele não falou isso em audiência. E ela ia usar uma parte do dinheiro para ajudar no tratamento da criança. Ou seja, um quadro dantesco. E a garota saiu dali desesperada porque o Ministério Público falou que vai entrar com uma ação rescisória para ela não receber, porque ele não quer o acordo. Aí eu pergunto, isso é proteção? Que proteção é essa? Olhemos para o mundo real. A reforma, ela nos fez olhar para o mundo real. O processo é muito mais do que procedimento, do que sentença. É a vida das pessoas. Tem muita coisa por trás ali. É que a gente, no modelo anterior, estava tão soterrado de aventura, de demanda inútil, de coisa que não era para estar ali, de teses do vale tudo retórico que eu mencionei, que muitas vezes nós acabamos, é verdade, nos embrutecendo. Nós acabamos nos embrutecendo. Mas é a vida real que está na nossa frente ali. Então é importante, quando você pensa na proteção, pensa de outra maneira, que eu falo, é a proteção da autonomia. O importante é que aquela senhora tenha resguardado a sua capacidade de decisão. Por mais dura que seja a decisão que ela tem que tomar, é uma decisão que ela tomou consciente, com liberdade, dentro das circunstâncias dela. Então o direito do trabalho, ele protege a autonomia, que é a essência da dignidade humana. Eu brinquei lá, o que é dignidade humana? No Brasil, todos os autores adotam a matriz kantiana, que é a autonomia, capacidade de decisão. E o 611B da reforma, ele guarnece esse mínimo existencial. Eu só queria te dar um outro exemplo. É a mesma coisa, mas aconteceu muitos anos atrás com uma colega minha. Envolvia menor também, era a mesma situação. O acordo era 4.000 na época, que a empresa propunha, e o Ministério Público não aceitou, era pedido de vínculo de emprego. Na audiência seguinte, o reclamante não veio e a juíza teve que julgar improcedente a ação. Mas que justiça é essa? Não, o formalismo, né? Talvez não tivesse dinheiro para passagem, não exatamente, conseguiu. Principalmente no interior. E isso é um exemplo que aconteceu há 20 anos. 4.000 naquela época era uma fortuna para aquela pessoa. Mas isso que eu falo, nós juízes, nós que atuamos na linha de frente, nós temos uma sensibilidade muito maior para esse tipo de coisa. O Ministério Público não tem esse tipo de sensibilidade. Porque eles atuam mais em segunda instância e em segundo grau, com a devida vênia, mas em segundo grau, quando você não tem a vivência de primeiro, você não consegue ver o processo da mesma maneira. Não consegue. E o Ministério Público ele não tem essa vivência que nós temos. Esse tipo de experiência só nós temos. Quer ver outra experiência que só nós temos? Uma vez eu fiz um curso lá no tribunal, com a Polícia Federal, de linguagem corporal. Isso é muito legal também, um tema muito legal. Leitura de linguagem corporal, você identifica a mentira das testemunhas, das partes e tal. Aí ele estava falando, não tem profissional no Brasil que tenha mais experiência, bagagem intuitiva de leitura de linguagem corporal do que o juiz de trabalho. Mais do que policial. Pela quantidade de instrução de testemunho de gente que a gente ouve todo dia. Intuitivamente você já sabe quando sua mulher está mentindo, seu marido, seu filho. Já olha para a cara dele, você nem sabe por quê, mas você sabe. Porque você vê tanta mentira todo dia. É a venda da justiça, né? As mulheres ficariam vendadas. Eu queria pedir aqui, eu vi que o senhor tem um blog, né, jurídico, e eu fui dar uma lida e gostei muito de uma história do WhatsApp. Queria que tu relatasse aquela história que aconteceu. Da testemunha, porque é algo que acontece diariamente com a gente. O blog eu tive que parar um pouquinho, porque em virtude da reforma, eu acabei tendo que viajar para cá, escrever para lá e fazendo muita coisa. E para escrever de qualquer maneira eu não gosto. Né? Mas essa história do WhatsApp é engraçada, que foi com uma amiga minha, a juíza Cláudia Márcia, titular da 29, se não me engano. Ela estava em audiência, ela usa o 455 do CPC, eu também uso. Né? Agora, para testemunha, para garantir a prova da testemunha, eu complemento o 825, o artigo 15 e o 455. O advogado, a única coisa que o CPC novo trouxe para o advogado foi essa, né? Meu amigo, vai lá, intima a testemunha com a cartinha. E junta nos autos. Se você não fizer isso e a testemunha não for, preclusão. Simples assim. Ah, que bom. Lá no Rio,
Olha que tribunal avançado. Vou pedir minha permuta para cá. Lá no Rio, mais ou menos, bem mais ou menos. Mas alguns juízes até flexibilizam. O caso da Cláudia. O advogado não seguiu o procedimento, mas ele queria mostrar que tinha convidado a testemunha e através do WhatsApp. Eu falei, excelência, a gente convidou a testemunha, mas não deu tempo de juntar, mas está aqui no WhatsApp do empregado. Será que a senhora aceita ver pelo WhatsApp registrar em ata? Ela, tá bom. Aí foi ler o WhatsApp do autor com a testemunha que ele convidou. E aí, mano, vai lá pra audiência, vó, tá garantido seu 1000zinho, hein? Se eu ganhar, 1000 é pra você. Pô, beleza, e na minha você vai também, a gente garante lá também. Isso no WhatsApp. É a vida real. O que eu digo é o seguinte, essa é a natureza humana. Não existe santo e demônio de um lado e de outro. É ridículo esse maniqueísmo. Saiamos da nossa bolha. Né? Quem aqui tem amigos médicos, engenheiros, de outras áreas? Certas decisões que se tomavam aqui com o velho direito do trabalho são incompreensíveis para as pessoas normais. Né? Porque nós mesmos temos dias bons e dias ruins. Não existe um empresário maléfico com dente de vampiro, não existe um empregado que é o arcanjo. Isso é da natureza. Existe o bom e o ruim em qualquer segmento da vida, do mundo. E esse ali era o exemplo, foi o exemplo. Aí ela registrou em ata tudo. Aí o cara renunciou ao direito da ação, nem desistiu, renunciou para ela não condenar litigantes de má fé. Foi um negócio. Aí saiu na Conjur, saiu não sei aonde. Aí eu fiz uma homenagem à Cláudia. Pô, Cláudia, vou fazer. Porque foi uma coisa assim horrorosa, né? Mas que mostra o bastidor aí do processo da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então, nós gostaríamos de agradecer ao Dr. Fábio e uma singela homenagem à revista do Tribunal e o calendário. Muito obrigada. Obrigado.